Muito bem, gente, nós estamos aqui para mais uma conversa de aprender dentro do projeto nosso de Sextas de Aprender, né? Então, toda sexta-feira, durante um período, nós vamos ter, né, uma conversa com o professor Sérgio Moraes aqui, né, um grande professor, né? Foi meu professor na área de processamento de dados, de computação, né? Um mestre nisso mesmo, né? Professor da Faculdade de Tecnologia, foi professor da Faculdade de Engenharia, enfim, né? Um grande professor e conselheiro da nossa Fundação LANF, né? Luiz Almeida Marins Filho. Então, o tema que nós vamos nessas conversas de aprender vai ser sobre educação financeira, né? Então, como é um tema complexo e amplo, né? Eu vou passar logo a palavra a ele e ele vai fazer essa série que vai ser muito interessante, que vocês vão sempre encontrar aqui no YouTube da Fundação LANF e também no site da Fundação LANF, que é fundaçãolanf.org.br. Tá bom? Professor, fique à vontade aqui, vamos lá, vamos conversar sobre educação financeira. Senhoras, senhores, professor Marins, é uma grande satisfação estar novamente aqui para conversar com o professor Marins, trocar ideias com o professor Marins e também com todos vocês, né? O nosso objetivo aqui é aquele objetivo global da Fundação LANF, né? A Fundação LANF, como vocês todos sabem, né, é uma fundação que tem 24 anos no momento de existência, né? E eu participo da fundação desde que começou, né? E dentro desse contexto de trabalhar junto com a ideia global, né, da Fundação LANF, que é educação, é cultura, né? Então, é uma preocupação que a Fundação teve em relação à sociedade desde os seus primórdios. E do conjunto dos seus associados, né, dos seus componentes, a ideia de educação é uma coisa permanente. Eu estava comentando outro dia com um amigo, em relação à Fundação LANF, e falando sobre esse assunto, me veio à cabeça uma coisa que tinha acontecido há um certo tempo, né? Que um aluno da FATEC, tá? Conversando com um aluno, conversando assim, normalmente, quando termina uma aula, ele comentou que já me conhecia, né? E eu não sou uma pessoa tão pública assim, né? Normalmente nós somos conhecidos, né, no nosso meio e assim por diante, né? E ele falou que ele morava e estudava numa escolinha, né, que é perto de onde hoje é o Parque Tecnológico, né? E que ele, né, essa escolinha recebeu computadores que foram doados pela Fundação LAMP há muitos anos atrás, né? Quer dizer, ele lembrava de um episódio da Fundação LANF, né, no sentido do quê? No sentido de educar, né, de criar possibilidades para que as pessoas tenham uma melhoria de vida, um acréscimo cultural, um acréscimo intelectual, e assim por diante. Então, esse foi um caso, né? Outro caso também foi um aluno da FATEC, que ele falou que ele assistiu uma palestra, e essa palestra eu me lembro bem. Fomos eu, o professor Marins, né, o professor Marcos, né, nós fomos no Colégio Politécnico, né, e nós fizemos uma palestra lá, e o menino também foi aluno lá, né? Então, a gente percebe que, ao longo do tempo, né, essas salpicadas que a Fundação vai dando dentro do seu objetivo, ela vai gerando resultados. E é interessante que, a partir dessa observação, ou seja, coisas que aconteceram, né, há 15 anos, há 10 anos atrás, e são transformadoras, de um certo modo, em maior ou menor escala, em relação às pessoas, né? Elas levam a gente a pensar numa coisa bastante interessante. Quer dizer, a maneira como nós estávamos trabalhando, né, na ideia de educar, ela também foi modificando ao longo do tempo, né? E nisso, né, o professor Marins é uma pessoa muito sensata, o professor Mário, o professor Bramante, né?
levando os caminhos, né, para outras direções, né, sempre, obviamente, dentro do nosso norte, que é a educação, de determinados assuntos que se percebe uma necessidade um pouco mais premente da sociedade, porque a sociedade é um órgão vivo, tem uma certa dinâmica, uma certa modificação. Então, do mesmo jeito que a própria fundação se modificou, o jeito como nós fazemos a educação também se modificou, tá? A sociedade se modificou e as pessoas se modificaram. E por que nós estamos falando isso? Porque a percepção dessa modificação geral da sociedade, tá? Ela está levando a sociedade para uma sociedade que tem um nível maior de complexidade do que era uma sociedade há 5, 10, 20, 30 anos atrás. Se nós lembrarmos o tempo vivido por nós, por nossos pais, por nossos avós, né? As pessoas conviviam, as pessoas trabalhavam, as pessoas tinham sua atividade, né? E se organizavam dentro desse contexto, né? Eles tinham a sua vida, o seu planejamento familiar, um objetivo, né? Que era o quê? Ter uma boa formação, para ter um bom emprego, um pequeno negócio, né? Ter um determinado rendimento que possibilitasse uma tranquilidade para sua família, para o seu bem-estar. E isso tudo era planejado, né, de um modo bastante parecido como os pais delas tinham feito, eles faziam, e tinha sempre um controle. Obviamente, né, cada um tem uma ambição, cada um tem um projeto de vida, cada um tem um objetivo diferente, né? E esse objeto de vida, né, ele leva, em maior ou menor escala, de um certo planejamento, né? Você quer ter um objetivo, você tem que ter um certo planejamento. E esse planejamento, anteriormente, ele era relativamente simples, né? A pessoa tinha uma determinada remuneração, tinha um determinado trabalho, né? E as despesas que ela tinha para conseguir esses objetivos eram relativamente poucas. Então, você tinha despesa que era uma despesa de aluguel, né? Despesa de água, despesa de energia elétrica, né? Escola, alimentação, tá? E, num prazo maior, você tinha lá a ideia de comprar um terreno, construir uma casa e assim por diante, tá? Então, a vida, né, era um pouco mais simples. E as pessoas estavam acostumadas a trabalhar, planejar dentro dessa simplicidade, né? O que aconteceu? Com essa evolução da sociedade, né, com esse aumento populacional das cidades, com o aumento do comércio, com o aumento da indústria, nós tivemos um aumento muito grande da complexidade da vida, né? Então, a vida que se vive hoje, ela é muito mais complexa do que a vida que se vivia há 20, 30 anos atrás. E convém observar que complexidade ela é caracterizada pelo número de parâmetros envolvidos. Veja, acabei de falar que os parâmetros eram poucos, né? Então, o salário e as despesas, e pensando em termos de contabilidade, os itens contábeis de cada um eram relativamente simples. Como é que as pessoas faziam? As pessoas pegavam lá um papel, uma cadernetinha, anotava tudo o que ganhava, anotava todas as despesas, né? Via o que sobrava, poupava e fazia alguma coisa dentro daquele contexto de planejamento que ele tinha, de onde ele queria chegar, né? E era simples, né? Era simples fazer isso. E o objetivo se conseguia ao longo de quê? 10, 15, 20 anos. Esse era o espaço de planejamento, o espaço que você fazia para atingir os seus objetivos, tá? Bom, à medida que foi crescendo, as oportunidades foram aparecendo, né? Então nós temos novas gerações, novos pensamentos e novas necessidades. Por quê? Porque a sociedade foi se tornando mais complexa, né? Começou uma oferta cada vez maior de itens, né? Então, você tem itens, por exemplo, né, que tem uma festa, tem uma balada, tem um aniversário, né, tem um telefone celular, uma moto, um carro, né, uma viagem, né? Então,
o item de despesas ela foi aumentando, né, bastante, pela pluralidade, pela necessidade, pelo anseio, pela propaganda que existe em relação a essas coisas. E isso é natural, né? Agora, do outro ponto de vista, o que acontece? Né? O tempo de rendimento, né, não mudou muito em termos disso, né? Quer dizer, as pessoas continuam trabalhando, continuam tendo seus rendimentos, têm iniciativa, pequenos negócios e assim por diante. Então, o mesmo conceito que nós tínhamos lá de receita e de despesa, ele vai acontecendo. Só que o item de receita, ele está mais ou menos estático, como as pessoas angariam dinheiro. Mas a possibilidade de despesas, né, ela se multiplicou enormemente. Antigamente, as pessoas viviam mais em torno de uma certa estrutura social, que era a família onde eles viviam, né? Os tios, os pais, os avós, a vizinhança, né? E hoje em dia, com a multiplicidade de possibilidades, né, o número de pessoas que você convive aumentou muito, né? E antes você tinha desejos e ambições pautadas no quê? No que você via de outras pessoas, e que era alguma coisa que era relativamente distante para você. Hoje você começa a compartilhar os seus desejos e também você começa a compartilhar os desejos de outras pessoas, e você começa a participar, né, dos desejos dessa outra pessoa. Então, por exemplo, algum tempo atrás você ia viajar. Então, a etapa de viagem era uma preparação. Você viajava nas férias, né? Se preparava o tempo todo nas férias das crianças, as férias do serviço. Então, você fazia todo um planejamento, viajava uma vez, 2 vezes por ano, né? Hoje, por exemplo, as pessoas, do nada, elas chegam para você e falam assim: ah, eu vou viajar. Apareceu uma passagem aí e tal, nós vamos passar o final da semana na Argentina, né? Excelente, ótimo. Mas o que tem que acontecer é que você tem que contextualizar essa despesa que veio do nada dentro de um certo planejamento, né? E está acontecendo um descasamento ao longo do tempo dessas receitas e dessas despesas, que vão acontecendo o quê? Pequenas despesas que vão aparecendo aqui, ali, o aumento e assim por diante. Junto com problemas que nem sempre o rendimento está acompanhando, né? Aí o que acontece? Aquele caixa que o pessoal tinha, aquela reserva que o pessoal tinha, hoje praticamente as pessoas não têm mais, né? Se você começar a perguntar às pessoas, por exemplo, que têm alguma reserva para passar 3 meses, 6 meses, um ano, é uma quantidade bastante pequena que existe hoje. Então, por exemplo, eu converso muito com meus alunos, converso muito com meus filhos, os amigos dos meus filhos, e eu percebo, né, essa falta, né, de se preocupar com um futuro imediato, um futuro daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 e 20 anos, né, que era constante anteriormente. Então, convém observar que nós precisamos trabalhar com educação nesse sentido, tá? Então, antigamente, nós trabalhamos só com a educação do modo geral, mas esse assunto de educação financeira, ele está se tornando primordial. O planejamento financeiro, que era uma coisa tão trivial, era feito anteriormente, hoje em dia, com a complexidade, com o aumento da complexidade, né, da vida contemporânea, ele está levando o quê? Um aumento da complexidade da vida financeira da pessoa, né? Eu sempre observei o seguinte, né? Antigamente as pessoas faziam assim, né? Elas tentavam gastar menos do que ganhavam, né? Eu tenho uma visão que isso é uma coisa bastante restrita. Funciona muito bem, né? Você gastar menos do que você ganha, funciona muito bem, né? Mas ela te gera uma certa limitação. Outras pessoas pensam que você deve ganhar mais do que você gasta, tá? Não, isso também é interessante, porque você está aumentando, procurando aumentar a sua receita, né, mais do que o seu ganho. Agora, qual é o controle que você tem em cada um desses tipos?
a maior parte das pessoas que eu tenho conversado, as pessoas acham que tem um controle financeiro. Ah, que elas sabem, que colocou lá no celular, que tem uma planilhinha, tal, não sei o quê. Aí você pergunta, quando é que você atualizou essa planilhinha? Né? Como é que vai ser o mês que vem, o outro? Você tem projeção dessa planilha? Né? Porque senão ela vira, em vez de virar um instrumento de planejamento, ela vira um instrumento contábil descrevendo o que aconteceu no seu passado. Então, a ideia de se trabalhar com a ideia de educação financeira, tá? É fazer com que a pessoa comece a colocar a questão financeira, a questão do planejamento, né? A questão da sua continuidade, a questão do seu futuro financeiro ao longo do tempo. Tá? É um assunto complexo? É um assunto complexo. Muitas vezes a pessoa pensa o seguinte, que educação financeira é uma coisa que é bolsa de valores, investimento em criptomoedas e assim por diante. Quer dizer, pode ser educação financeira, também pode ser. Tá? Mas a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é o seguinte, entendeu? Começar a se questionar, começar a fazer perguntas para ela mesma em relação, como é que ela está? Qual que é a situação financeira dela? Poderia melhorar? Tem o futuro? Onde que eu quero chegar? Tá? Então, o princípio de tudo é você começar a se questionar como são as coisas. E nada mais, nada melhor do que você fazer as perguntas. Porque você não consegue mentir para você mesmo. Tá? Por quê? Porque se você conseguir mentir para você mesmo, muda de profissão. Você vai ser um ator, né? O ator mente o todo, né? Ele vive o mundo, né? Irreal. Então, a nossa preocupação em educação financeira é exatamente conversar sobre o assunto, ver os elementos desse assunto, entender a complexidade desse assunto, tá? E fazer com que cada um possa entender um pouquinho melhor o seu dia a dia, entender um pouquinho melhor o seu passado financeiro, planejar um pouquinho mais o seu futuro financeiro, tá? No nível de complexidade que a pessoa entenda, tá? E perceber que não é vergonha nenhuma ela anotar num papel, anotar numa planilha, tá? O que gastou, o que planeja gastar, a sua receita, tá? Perceber lá se as suas taxas bancárias, a sua conta de internet, a sua conta de telefone celular, quer dizer, o quanto disso pode estar vazando entre os seus dedos. E muitas vezes, por comodidade, a gente acaba não percebendo isso. Né? Eu tive um professor, né? Ele chamava Robert Lee Zimmerman. Né? E ele se aposentou do MIT e ele veio para a USP lá em São Carlos, né? E eu fiquei como ajudante dele, né? Na época a gente chamava de monitor, né? E ele tinha uma preocupação que era que cada homem ele precisa se adequar ao seu tempo, né? Mas ele precisa se adequar ao seu tempo não vivendo do jeito que o tempo é, mas do jeito que ele consegue viver ele mesmo em relação ao seu tempo. E ele tinha uma palavra mágica que eu sempre guardei, que chama-se handshake. Né? Handshake, em português, significa aperto de mão. Né? E ele falava que nós, como pessoas, trabalhando, vivendo, né? Nós temos que ter uma atitude de handshake em relação à sociedade que nos envolve. Né? Quer dizer, nem tanto a força e a dinâmica do aperto de mão da sociedade, nem tanto o aperto e a dinâmica do seu lado. Né? Tem que existir um meio termo, um equilíbrio entre as duas coisas. Então, a nossa ideia é exatamente dentro dessa ideia, né, de pessoa que vive, que trabalha, que tem passado, que tem presente e quer ter futuro, ela tem que fazer um handshake com a sociedade, entender melhor a sociedade, principalmente observando que a sociedade que nós vivemos hoje, ela é muito mais complexa. Tá?
nós temos dificuldade de entender a sociedade, nós temos dificuldade de entender o que está acontecendo, mas nós temos, né, possibilidade de entender melhor o que nós somos, o que nós fazemos e o que nós podemos fazer para ter um presente melhor, um futuro melhor, um planejamento melhor do ponto de vista financeiro. Tá? Então, a nossa ideia, dentro da ideia de educação financeira, é exatamente conversar sobre isso, orientar, né? Fazer criar ideias para que você possa realmente pensar um pouquinho melhor esse assunto, para ter um dia melhor, um amanhã melhor e um futuro que seja resultado de tudo isso. Maravilha, gente, maravilha. Olha, vejam só, é isso que o professor Sérgio vai fazer conosco, né? Nas cestas de aprender e nas conversas de aprender, que é o que a gente tem. Sabe, conversar, né, de uma maneira simples, de uma maneira prática, né, sobre educação financeira, que é uma coisa que a gente tem visto que é muito falta, né? Quer dizer, as pessoas têm se perdido, né, professor, né, na sua vida financeira, e, de repente, elas se encontram, né, sem previdência, né, sem prever o futuro, e daí elas sofrem muito lá no longo prazo também e até no curto prazo. Então, eu queria, né, agradecendo aqui, ó, o professor Sérgio, convidar vocês, né, para que acessem, né, as nossas cestas de aprender e conversas de aprender, que vão ser publicadas todas as sextas-feiras no nosso canal do YouTube. Vai ser uma série, né? Eu pedi ao professor Sérgio que nem planejasse muito quantos vídeos curtos, né, terão essa série, terá essa série, para que ele fique à vontade para discutir bastante, né, com profundidade e simplicidade, esse tema tão importante, né, principalmente para os jovens, né, professor? Principalmente para a juventude. Né? E a gente, essa é o objetivo da Fundação, que é ensinar a aprender os desafios da contemporaneidade, ou seja, e esse é um enorme desafio, né, professor? Então, está aqui, professor, suas últimas palavras aí do primeiro, e vamos lá. Queria agradecer ao professor Marins, né? Queria agradecer essa oportunidade e lembrar a todos, né, que não estamos assim, né, não somos senhores da razão, nada, simplesmente a gente vai tentar entender melhor a sociedade, como que a gente vai se colocar em termos dela, como que a gente pode andar e como nós podemos dar as mãos, né, apertar as mãos para conseguir o quê? Existir o nosso ritmo, aquilo que nós somos, o ritmo da sociedade e planejar melhor o nosso futuro. Muito bem, gente. Então, olha, esperamos vocês todas as sextas-feiras, né, no canal. E vocês, no canal do YouTube, vocês compartilhem, né? Vocês mandem para todo mundo. Eu acho que isso que é a coisa mais importante também de estar no YouTube, porque fica lá, né, o tempo todo. Tá bom, gente? Um abraço para vocês, muito sucesso e contem sempre com a gente. Vejam aí na tela, né, o site da Fundação também, onde vocês vão ter, né, essas aulas aqui, essas conversas de aprender à disposição. Um abraço, gente, sucesso.